Eu não cresci na caça. Eu cresci nos bairros onde o barulho mais alto à noite era o som das motos na rua e onde a coisa mais parecida com a natureza selvagem era o parque da cidade, com um lago de patos e um panda teimoso. Então, quando meu melhor amigo Jacob me convidou para um fim de semana no cabin da família dele, eu aceitei com uma coragem misturada com medo. Ele foi meu primeiro verdadeiro amigo na faculdade. Aquele tipo de pessoa em quem você pode confiar para compartilhar suas esquisitices. Nos conhecemos na aula de literatura do primeiro ano. Nos conectamos através de cafés ruins e piadas sarcásticas. E permanecemos próximos mesmo depois de pararmos de fingir que gostávamos da comida do refeitório. Com Jacob, eu nunca precisei me perguntar se eu pertencia a este lugar. Ele fez espaço para mim apenas existindo. E eu aprendi a fazer o mesmo por ele. A casa de madeira estava na borda de uma floresta. Parecia mais velha que o caminho que levava até lá. O caminho de cascalho terminava em um pequeno terreno vazio, e mais adiante, as filas de árvores cresciam apertadas, com troncos úmidos de orvalho e um tipo de musgo que parecia veludo sob a luz certa. Quando chegamos na sexta-feira à noite, o céu estava roxo e o ar cheirava a água fria e a pinheiros. Este lugar é modesto e bem conservado. Um retângulo de madeira escura, com uma varanda que circunda metade. Uma chaminé soltava uma fina coluna de fumaça. 2 cadeiras de balanço e um suporte para sapatos perto da porta estavam cobertos de lama. Havia um crânio de alce pendurado acima da porta, quase descolorido, mas alguém havia amarrado um pedaço de tecido vermelho em uma das hastes, que balançava um pouco quando o vento mudava de direção. Dentro da cabine, era muito mais quente do que na cozinha a lenha. O calor vinha do lugar onde se vive. Fotografias emolduradas estavam alinhadas ao longo da lareira, um menino sem dentes segurando um peixe-sol e uma mulher sorrindo diante das montanhas. Aquele menino, um pouco mais velho, sorria com um aparelho e uma camisa suja de lama. Jacob ria ao lembrar de suas próprias histórias, enquanto abria a mala. Ele apontou para a cama pequena, onde costumava dormir quando o lugar era muito assustador para ficar sozinho. O gancho na parede onde sua mãe o fazia pendurar o chapéu e a marca na mesa que ele fez tentando esculpir sem olhar. Era um museu particular, e ele era o único que sabia o significado de cada pequeno artefato. Então, seu pai chegou, bem na hora em que a noite caía. Eu o conheci 2 vezes. Uma vez no almoço de formatura e outra vez quando ele passou pela escola para me dar uma caixa de ferramentas. Daniel Hale tinha cabelo loiro como Jacob, mas com alguns fios grisalhos. Ele tinha ombros mais largos. Era um pouco mais alto. O tipo de pessoa cuja presença mudava toda a sala, mesmo quando ele não dizia nada. O divórcio deixou uma linha sob seus olhos, uma linha que nunca se apagou. Eu ouvi sobre isso através da maneira como os filhos falavam sobre as coisas que queriam consertar. Os papéis foram assinados há 2 anos. Anos podem ser apenas um piscar de olhos, mas também podem ser uma longa estação. Nele, parecia que ele era ambos. Fico feliz que você tenha vindo, ele disse, segurando a caixa térmica como se não pesasse nada. Sua voz era rouca, carregada com notas profundas, o tom de alguém que pensou bem antes de falar. Jacob estava ameaçando me trazer aqui há um tempo. Ameaçar é um pouco exagerado, Jacob respondeu. Prometer seria mais certo. Daniel me lançou um olhar carinhoso, como um pai que talvez tenha criado acidentalmente, e virou-se para a lareira. A maneira como ele se movia era graciosa, calma e prática, como se cada ato tivesse um propósito. Não era a graça de alguém que estava se apresentando. Era o tipo de graça que faz os outros confiarem em você na escuridão. Nós comemos pratos simples à mesa estreita e conversamos sobre a trilha que faríamos ao amanhecer. Jacob usava os dedos para traçar no mapa, batendo levemente nos marcos como um baterista, buscando um ritmo. Eu escutava. Eu acenava com a cabeça, tentando memorizar as curvas e os riachos, mas frequentemente falhava quando alguém me entregava um mapa. A maior parte do tempo, eu observava os dois juntos. Havia uma intimidade,
apenas a linguagem que eles falavam um para o outro. Eles se davam espaço, mas se seguravam firmemente. Eu percebia que era isso que eu desejava para mim. E essa percepção estava suave dentro do meu peito. O momento de constrangimento veio depois, e eu ainda não sabia se era por causa da casa pequena ou se a noite estava muito desatenta. Nós decidimos tomar banho antes de dormir. Jacob foi na frente. Eu o segui, grato pelo calor e pela umidade, ficando sob o vapor o maior tempo possível. Quando eu saí, a luz acima do espelho se transformou em um brilho. Eu enrolei uma toalha fina em volta da cintura, sequei meu cabelo com outra toalha e abri a porta para o corredor com uma confiança preguiçosa que você só tem quando acha que está sozinho. Mas eu não estava sozinho. Daniel estava lá, com a mão levantada batendo na parede do corredor, pego em movimento como uma fotografia. Em um longo batimento cardíaco, nós dois congelamos. O tempo passou como quando você tropeça e sabe que vai doer. Eu senti o calor subindo ao rosto antes de sentir a brisa fria na pele. A toalha permanecia no lugar. Não havia nada exposto que todos nós sabemos que cada um de nós tem. Mesmo assim, o ar mudou e eu sabia que ele também sentia isso. Desculpe, ela disse, dando um passo para trás, com uma voz grave e surpresa. Não percebi que você estava aí. Não, tudo bem, eu disse. Algo que se costuma dizer quando não está tudo bem. Mas nada de ruim aconteceu, e eu queria que tudo ficasse assim. Eu me afastei para o lado para que ele pudesse passar se quisesse. Ele não fez isso. Em vez disso, ele olhou para o chão com um sorriso tímido que passou rapidamente, e então levantou os olhos o suficiente para olhar nos meus. Seu olhar era educado e cauteloso, mas havia uma luz brilhando por dentro, como se um fósforo tivesse sido riscado e rapidamente segurado por uma mão. Eu só quero colocar mais um pedaço de madeira, ele disse, gesticulando vagamente para a sala com a mesma mão que levantou para bater. Boa noite, eu disse. Meu coração parecia querer dançar. Ele se afastou. Eu fiquei mais alguns segundos na porta, com a toalha molhada, cabelo pingando, tentando entender a sensação de alguém, ao mesmo tempo envergonhado e estranho, em um só fôlego. Eu entrei no pequeno quarto que Jacob havia reservado para mim, e a porta se fechou. Do outro lado da parede, eu ouvi as vozes deles, baixas e normais. Uma risada. O som da madeira batendo suavemente na cozinha, a casa de madeira mergulhava no silêncio das tábuas antigas. Eu olhei fixamente para o teto, na luz suave, e tentei fingir que nada havia mudado. A manhã se abria lentamente com um céu cinza. A floresta parecia uma besta dormindo acordando, sua respiração clara no frio. Estávamos vestidos em várias camadas. Jacob guardou o rifle na case com reverência, fazendo-me entender a gravidade do dia, mesmo que eu não compartilhasse. Daniel me deu um colete laranja e ajudou a ajustar a alça enquanto eu lutava com isso. Os dedos dele eram quentes. O toque durou o tempo necessário para ajustar, mas ficou em mim como uma pedra jogada na água profunda. Segurança em primeiro lugar, ele disse. Você deve ouvir o Jacob. Ele conhece os caminhos como a palma da mão. Eu farei isso, eu disse. Quando ele se afastou, o ar ficou mais frio. Nós partimos quando o sol mal tinha aparecido acima das árvores. A trilha era mais uma sugestão do que um caminho costurado entre raízes e pedras. Sinais claros marcavam a lama macia perto do riacho. Jacob apontou com um sorriso paciente, como se eu fosse uma criança que ele se orgulhava em ensinar. A floresta escondia um silêncio acumulado. Havia um silêncio que você pensava ser vazio, e depois o silêncio que você aprendia a ser cheio. Os pássaros entrelaçavam sons entre os galhos. Longe a água ensaiava a canção que sempre cantou. Antes de meus avós nascerem, eu caminhava cautelosamente, respirando como se ainda lembrasse. Nós andávamos em fila, onde a terra se estreitava. Jacob ia na frente, eu atrás. Daniel, por último. Essa disposição parecia prática, mas era como uma frase com sujeito, proposição incerta e ponto final. Às vezes, eu podia sentir o calor da presença de Daniel atrás de mim, mesmo que ele estivesse longe o suficiente,
para fazer os galhos balançarem entre nós. Não seria nada se eu dissesse que imaginei isso, que eu estava reagindo à vergonha da noite anterior e inventando uma história em torno da forma de um acidente. Eu me dizia isso. E ainda continuava prestando atenção. Nós paramos em um monte de terra, onde as árvores estavam quebradas o suficiente para que a luz deslizasse em quadrados. Jacob se agachou para estudar as marcas. Eu fiquei lá, deixando o sol secar as bordas das mangas molhadas, ouvindo o som do vinho estalando através dos galhos altos. Daniel se aproximou de mim e levantou o queixo em direção à cadeia de montanhas a leste. A neblina vai dissipar às 10 horas, ele disse. A visibilidade vai melhorar depois disso. Eu acenei com a cabeça, grato por algo tão sereno como o clima. Ele me olhou, desta vez sem desviar o olhar, como se as pessoas fazem quando ponderam uma verdade. Eu o encarei um pouco mais do que a cortesia exigia. Não havia nenhum desejo ou fome em seu olhar. Não. Se houvesse, era preocupação. Havia também uma pergunta, ou talvez eu fosse quem a carregava. O momento passou. Jacob se levantou e nos guiou adiante. Nós o seguimos. Nós três reorganizamos nossos lugares a pedido das marcas, mas a ansiedade não diminuiu. Não era exatamente uma sensação ruim. Era a tensão entre o que eu devia ao meu amigo e algo novo e indefinido que queria minha atenção. Era a memória de uma toalha, Um corredor e uma voz de boa noite com um tom que não sabia onde se encaixar. Era curiosidade, ao mesmo tempo agitada e relutante, como se fizesse as pessoas olharem para trás, mesmo sabendo que deveriam olhar para frente. A regra do caçador é simples. Você fica em silêncio, se move com cuidado e percebe os pequenos sinais antes que eles se tornem maiores. Eu tentei fazer isso com a floresta. Eu tentei fazer isso comigo mesmo. Eu pedi ao meu coração para desacelerar e segui os passos de Jacob. Eu me disse que minha mente deveria se preparar para um bom dia, não para aquele que eu temia que pudesse estar à espreita. No entanto, quando a trilha mudou de direção e a luz se alterou, eu senti a gravidade inclinando-se para algo que ainda não conseguia nomear. A manhã começou a se clarear quando Jacob nos sinalizou para parar. O sol agora estava alto, espalhando um dourado suave através das copas das árvores. A neblina ainda se agarrava aos troncos, enrolando-se ao redor como se não quisesse ir embora. Nossa respiração formava pequenas sombras no ar. O mundo parecia suspenso, como se cada som fosse mais significativo do que o normal. O som dos nossos sapatos pisando nas folhas soava como trovão. Então fizemos um ritual de silêncio, apenas para que a floresta falasse. Jacob se abaixou e, alguns passos à frente, eu estudava o chão em busca de rastros. Eu fiquei para trás, observando sua mão deslizar suavemente sobre uma depressão sutil no solo. A paciência de um caçador se manifestava em cada movimento cuidadoso. Essa paciência não era minha, embora eu tentasse imitá-la. Meu olhar se desviava. Eu olhava para a copa das árvores onde a luz do sol entrelaçava padrões mutáveis. Via as sombras das árvores ondulando sempre que o vento tocava os galhos. E, acima de tudo, olhava para o homem ao meu lado. Daniel havia desacelerado. Ele não olhava para o chão como Jacob, nem para as árvores como eu. Ele olhou para mim. Não olhou diretamente. Não o suficiente para eu chamar seu nome, mas o suficiente para eu sentir como se uma corrente de ar passasse pela janela fechada. Quando Jacob desceu mais a ladeira para seguir, Príncipe, a voz de Daniel ecoou suavemente atrás de mim. Venha comigo um minuto. Eu me assustei e me virei, a mão dele pousando levemente em meu ombro, não firme o suficiente para me guiar, mas também não hesitante o bastante para ser confundida com um acidente. Minha garganta se apertou. Não deveríamos ficar com ele? Eu sussurrei, acenando na direção de Jacob. Ele vai ficar bem. Ele sabe dessas coisas sobre a floresta. Eu só ouvia a voz de Daniel ecoando, mas seu rosto preenchia tudo o que ele não dizia. Ele precisa de algo. Eu relutantemente segui enquanto ele saía da trilha principal. A floresta se fechou ao nosso redor, de alguma forma mais silenciosa, embora ainda houvesse o canto dos pássaros acima. Galhos tocaram levemente em minha manga.
O ar aqui cheirava mais forte. A terra úmida esmagava os pinheiros. Cada passo aprofundava a sensação de estar distante do mundo. Distante de Jacob. Meu coração batia descontrolado entre o medo de me perder e o medo do significado dessa volta. Quando paramos, era uma pequena clareira cercada por bétulas. Daniel tirou o chapéu, massageou o pescoço e expeliu o ar como se sua respiração estivesse esperando por anos. Seu rosto parecia mais intenso sob a luz da manhã, mas seus olhos suavizaram com algo frágil. Algo que eu nunca tinha visto nele. Eu preciso dizer isso, ele começou, com uma voz suave, mas firme. E eu não espero que você concorde ou até mesmo entenda, mas eu não posso continuar em silêncio. Ele ficou paralisado, esperando, incerto. Você sabe, eu me divorciei há 2 anos, ele disse. As palavras soaram pesadas, como se fossem esculpidas em pedra. Aquela casa não tem mais risadas desde então. Houve noites em que eu me sentia como se estivesse entrando em quartos vazios, mesmo quando eu estava bem ali. A solidão ainda penetrava até a medula. Ela me devorava quando eu não prestava atenção. Ele parou, engoliu em seco, e então continuou. E, recentemente, eu percebi o quanto eu presto atenção em você. Meu coração disparou no peito. Eu pensei que tinha ouvido errado. Meus ouvidos queimaram de frio e choque. Eu não deveria ter te encontrado ontem à noite. Isso não estava nos planos. Mas a verdade é que eu já percebi antes. A maneira como você... Ouve Jacob falar? A maneira como você age. Há uma bondade em você e algo mais. Algo que eu aparentemente não consigo ignorar. Eu olhei fixamente para ele. As palavras ficaram presas na minha garganta. Minha mente estava confusa com perguntas e advertências. Ele é o pai do seu amigo. Ele é o dobro da sua idade. Isso está errado. Mas, por baixo desse refrão, havia outra voz, mais suave, mas firme. Ele vê você. O que ele quer dizer é assim. Você não precisa dizer nada. Daniel murmura. Eu só quero que você saiba que guardar isso por mais tempo é como mentir. E eu já tive palavras demais na minha vida. O ar entre nós vibra com um peso indescritível. Eu deveria recuar. Deveria manter distância entre nós. Eu deveria ter dito não. Isso teria sido seguro e leal. Mas eu não consigo me mover. Estou preso entre a dúvida e a atração estranha de ser alguém que eu não quero corresponder. Finalmente, eu encontrei as palavras. Você percebe que está dizendo o quê? Quem sou eu? Quem é seu filho para mim? Eu concordo. A resposta dele foi rápida e decisiva. E é por isso que eu lutei com isso por meses. Você acha que eu não sei como isso soa? Eu me disse centenas de vezes que deveria enterrar isso. Mas então eu olho para você e sinto que a parte humana que estava paralisada por tantos anos começa a sentir de novo. Eu não posso me desculpar por isso, só porque isso torna tudo mais complicado. O silêncio se estende. Um corvo, de Miru, algum lugar acima passa voando. Chamam isso de rude como pedaços de madeira. Eu pressiono minha palma contra o tronco para me equilibrar. A casca é áspera sob minha pele. Meus pensamentos ficam rodando. A lealdade a Jacob, que confiou em mim sem questionar. A curiosidade intensa, ardente sobre o que significa ser desejado por um homem como Daniel. A dor de saber que também desejo essa conexão. Desejo tanto que às vezes eu tenho que fingir que não quero. Eu ouço a mim mesma sussurrar quase contra a minha vontade. Por que eu? Daniel me encara fixamente e não hesita.
porque você carrega em si. A suavidade como a força dele. Porque você não tem medo de viver a verdade. Porque, Ao olhar para ele, eu não me sinto deixada para trás. Eu sinto que ainda tenho algo a oferecer. A confissão está entre nós como uma chama que ainda não acendemos, mas agora precisamos acender. Meu peito se aperta, sem saber se é medo ou algo que se aproxima de desejo. Eu não sei o que fazer. Com isso, eu admito. Você não precisa fazer nada, ele diz suavemente. Apenas Saiba que está lá, que eu estou aqui. Independentemente do que você sente, mesmo que não sinta nada, eu preciso que você me ouça. A voz de Jacob ecoa fraca da encosta, ecoando como uma trilha. A maldição se desfaz. Eu recuo. Aceno, rapidamente, embora minha mente não esteja em paz. Vamos voltar, eu digo. Minha voz treme. Daniel coloca o chapéu de volta, acena com a cabeça, e nós caminhamos juntos, em direção à voz de Jacob. A floresta se fecha atrás de nós como se nada tivesse acontecido. Mas, na verdade, tudo aconteceu. Quando encontramos Jacob, ele está sorrindo amplamente e apenas, ao chegar à placa querida com emoção, eu tento parecer calmo. No entanto, dentro de mim, há uma tempestade. O conflito entre lealdade e tentação, o medo e uma atração irresistível. A caçada inicial agora se tornou algo que eu não sei como descrever. E não sei se quero orar para que ela termine logo ou espero que nunca acabe. O restante da manhã passa em fragmentos que mal consigo lembrar. Jacob segue à frente, apontando para os servos que estão passando. As pegadas e os galhos tortos parecem que a própria floresta apenas sussurra para ele. Eu aceno com a cabeça quando necessário, tentando sorrir levemente e me esforçando para manter as botas. Longe dos arbustos densos. Mas dentro de mim, murmúrio constante, uma tempestade sufocada sob as costelas. Cada vez que sinto a presença de Daniel atrás de mim, sou puxado de volta para o espaço vazio, ouvindo sua voz me contar coisas que nunca pensei que ouviria. Quando Jacob finalmente decide voltar para o acampamento para o almoço, quase desmorono de alívio. Nós caminhamos em direção à cabana, nossas respirações misturadas com o ar frio. Justo antes de chegarmos à varanda, Jacob me entrega a caixa da espingarda. Eu vou cortar lenha antes que escureça, ele diz. Vocês dois podem ir na frente. Eu quero protestar, dizendo que ajudaria a evitar o que eu presente entre... Sei que está prestes a acontecer. Mas Daniel captura meu olhar. Um breve lampejo de intenção surge e sinto o chão oscilar sob meus pés. Dentro, ele coloca o chapéu sobre o balcão e se apoia na mesa, com os braços cruzados, como se estivesse tentando se equilibrar. O silêncio se estende. Finalmente ele fala, com uma voz grave e nua. Quando minha esposa partiu, ele diz. Eu pensei que a parte mais difícil seria a papelada, os advogados, as assinaturas. Dividir a vida em várias colunas, mas não é assim. A parte mais difícil é entrar em uma casa, sempre barulhenta a cada noite. A ausência se torna maior do que qualquer discussão que nós, Lincoln, já tivemos. No começo, eu me dizia que não me importava, que poderia viver de forma independente, mas os meses passaram, depois os anos, e percebi que vivi metade da minha vida. Eu estava lá, sem saber o que fazer com minhas mãos. Sinto muito, eu digo, em um sussurro, porque sinto que é a única coisa segura a se dizer. Ele ri levemente, sem rumor algum. Não se preocupe. Algumas coisas terminam porque precisam terminar.
Mas o fim não cura você. Apenas lembra o que está faltando. O olhar dele sobre mim e sinto-me traído pela honestidade dele. E então, o que aconteceu na noite passada? Minha face arde. Eu olho para o lado, para as tábuas do chão que foram desgastadas por anos de sapatos, olhando para o fogão a lenha crepitando no canto da sala. Qualquer coisa, menos seu olhar. Eu não quero ver você assim. Ele continua, a voz agora mais rouca. Mas, quando faço isso, algo que pensei ter perdido desperta em mim. Não é só desejo, embora Deus saiba que isso é parte disso, mas é também um lembrete de que eu posso sentir tudo. Que meu corpo e meu coração não são coisas mortas, apenas se movendo. Eu engulo em seco. Meu peito sobe e desce, e sinto como se tivesse corrido 1 milha. Meu instinto me diz que eu deveria parar, dizer a ele que isso está errado, que Jacob é meu amigo e que isso pode estragar tudo. Mas então, por trás do pânico, outra verdade sussurra. Eu também já estive sozinho. Não é a solidão que ele sente quando era jovem, tentando descobrir onde pertence e quem pode querer ter ele. Mas mesmo assim, é solidão. E por trás disso está a dor que raramente admito a alguém. O desejo de ser desejado, sagrado e sem vergonha. Eu penso em todas as vezes que me disse que precisava dar mais do que receber, que precisava carregar o peso em vez de guardá-lo. Sempre soube que meu coração se inclina para a rendição, desejando ser abraçado em vez de abraçar. Desejando ser escolhido e guiado, para ser cuidado, não porque sou fraco, mas porque a rendição traz cura. E aqui está um homem que, com uma confissão, me fez. Sentir que talvez não haja nada de errado nisso. Eu olho para ele. Você não sabe o que está pedindo. Eu sussurro. O olhar dele se suaviza. Eu quero dar. Ele nunca vai forçar você a fazer algo que te machuque. Ele só precisa que você entenda onde ele está e como se sente perto de você. O quarto parece pequeno demais. Eu consigo ouvir meu coração batendo nos ouvidos, tão alto quanto um tambor. Por um longo tempo, nenhum de nós diz nada. O silêncio é pesado, mas não vazio. Ele está cheio da tensão da verdade não dita de que algo mudou entre nós e não pode ser desfeito. Finalmente, eu me aproximo mais. Não o suficiente para fechar completamente a distância, mas o suficiente para provar que não estou fugindo. Minha voz treme ao dizer: eu sempre quis que alguém me olhasse da maneira como você acabou de olhar. O peito de Daniel se ergue, como se ele estivesse prendendo a respiração. Não sei se isso está certo, eu digo rapidamente. Jacob é meu amigo. Ele confia em mim. Se ele soubesse... Minhas palavras se tornam hesitantes. Daniel diz suavemente. Ele não precisa saber agora. O que importa é o que está acontecendo entre nós. Você não precisa decidir tudo hoje. Apenas não feche a porta. O olhar dele fixo em mim, sem exigir, mas firme, como uma âncora em águas turbulentas. Eu fechei os olhos por um momento, tentando estabilizar o caos dentro de mim. A verdade é que eu não queria deixar isso para trás. Eu não queria rejeitá-lo. Quando abri os olhos novamente, acenei com a cabeça levemente. Eu não iria fechá-los novamente. O alívio era evidente em seu rosto. Um alívio e algo mais profundo. Algo quase gentil. Para um homem que parecia esculpido em pedra, era surpreendente ver uma vulnerabilidade tão crua presente ali. Nós ficamos em meio àquela fragilidade silenciosa. O ar pesado com tudo que não foi dito. Nenhum de nós tomou a iniciativa de se comunicar, mas a aceitação começou a enraizar-se em mim. Tímida, mas inegável. Eu não sabia aonde isso nos levaria, ou como conseguiríamos lidar com isso. Eu só sabia que não podia continuar fingindo que a confissão dele não me afetava mais. Uma chama irrompeu na cozinha,
quebrando o momento como um relógio que começa a fazer tic-tac novamente. Do lado de fora, ouvi o som do machado de Jacob cortando madeira. Cada golpe era distante, mas regular. A vida continuava, normal como sempre. Mas para mim, nada era mais normal. Dentro de mim carregava uma nova verdade, perigosa. Eu não era mais apenas a amiga de Jacob na caçada. Eu era a escolhida, vista pelo pai. E embora estivesse assustada, uma semente de desejo frágil começava a brotar em mim. A tarde passou em silêncio. Jacob estava ocupado do lado de fora com a lenha. Seu ritmo constante, como uma canção na quietude da floresta. Dentro, eu fingia ajudar com pequenas tarefas, limpando a mesa, dobrando cobertores, checando a chaleira, mesmo que não precisasse, qualquer coisa para manter minhas mãos ocupadas, para esconder o caos dentro de mim. Mas eu sentia que ele estava próximo em cada respiração. Cada vez que nossos olhares quase se encontravam, eu desvio rapidamente o olhar. Cada vez que seu ombro tocava o meu no espaço apertado entre a cozinha e o balcão, meu peito se apertava. O ar entre nós não era mais normal. Ele carregava o peso de todas as confissões e a dor do que não foi dito. Finalmente, Jacob anunciou que iria andar para explorar outra cadeia de montanhas, deixando seu rifle ao lado da porta. Voltarei antes que escureça, ele disse casualmente, enquanto colocava a mochila nos ombros. Ele não percebeu a inquietação dentro de mim ao pensar em ficar sozinho com seu pai. A porta se fechou. A casa de madeira mergulhou em silêncio, restando apenas o crepitar suave da lareira. Eu me virei e vi Daniel me observando, não com a cautela de antes, mas com algo mais profundo, mais aberto, mais seguro. Você está preocupada? Ele disse. Falei suavemente. Ri. Uma risada curta e forçada. É tão claro assim? Meus lábios se curvaram, mas meu olhar ainda era sério. Só porque eu também sinto assim. Ele se aproximou mais e meu coração disparou. Não quero pressionar você. Você deve saber disso. Engoli em seco. As palavras ficaram presas na minha garganta. Não é que eu não quisesse. O problema é que eu tinha medo do que isso significaria. Medo de ser pego. Medo de tudo. A mão de Daniel lentamente se levantou, até que seus dedos tocaram suavemente meu antebraço. O calor da pele dele era surpreendentemente simples. Eu também tenho medo, ele admitiu. Medo de ficar sozinho para sempre. Medo de precisar de algo. Achei que tinha perdido o direito de desejar. Mas ele me fez lembrar como era sentir desejo. Eu não recuei. Em vez disso, olhei diretamente em seus olhos e, pela primeira vez, não olhei para baixo. Deixei que ele me visse. Uma parte de mim ansiava por escolher, por ser desejada incondicionalmente. Não sei se sou capaz. Eu sussurrei. A mão dele subiu para acariciar meu rosto. A palma áspera acalmava minha pele. Você já é suficiente. Você é quem ele não sabia que precisava. Algo dentro de mim se quebrou, como a porta rangendo ao ser aberta após ter sido trancada por muito tempo. Minha hesitação ainda estava lá, mas não era mais forte que a atração entre nós. Inclinei-me em sua direção. E ele se aproximou, pressionando suavemente seus lábios nos meus. No começo, não havia pressa. Era uma busca cuidadosa, como se ambos soubéssemos da fragilidade do que estávamos fazendo. Meu corpo tremia de ansiedade, mas a determinação dele me segurava firme. O beijo se aprofundou, trazendo anos de solidão dele e minha dor secreta. Quando finalmente nos separamos, nossas testas se tocaram. Nossas respirações se misturaram. Não deveríamos fazer isso, murmurei, mesmo enquanto me inclinava mais perto. Não, ele concordou, a voz grave e rouca. Mas às vezes o coração não se importa com o que deve ou não. O resto acontece. Não na fome voraz, mas na rendição silenciosa. As mãos dele guiavam sem força, implorando por permissão em cada movimento. Eu respondia com acenos, sussurros, com a forma como deixava tudo fluir. Houve momentos de risadas tímidas, as tensões se acumulando.
Mas isso só aumentava a ternura. Não precisávamos gritar nossos papéis. Eles se revelavam na forma como ele me observava, na maneira como eu me apoiava na firmeza dele. Eu deixei de lado o peso que sempre carreguei, a necessidade de provar, resistir, esconder. E encontrei uma estranha paz ao ser abraçada, ao me render. O problema não era o poder, mas a confiança. O tempo parece desvanecer. A casa de madeira se torna um mundo à parte, isolado da floresta, de Jacob e das consequências. Restava apenas o calor da chama, a voz rouca dele sussurrando meu nome, seus braços me abraçando como se temesse que eu desaparecesse se ele soltasse. Em algum momento, a luz do lado de fora se movia, transformando a janela da casa de madeira em placas de ouro. Eu estava reclinada contra ele, meu coração batendo acelerado, meu corpo tremendo pelas repercussões de tudo o que não ousamos nomear. Ele acaricia meu cabelo, respirando fundo e de forma regular, como se esse simples gesto íntimo preenchesse o vazio dentro dele. Eu não me senti tão vivo assim há muitos anos. Ele sussurra. Sua voz se interrompe na última palavra e isso me faz estremecer. A vulnerabilidade disso, a nudez mais profunda do que qualquer coisa física. Eu fecho os olhos, permitindo que a verdade penetre em mim. Eu também. Por um momento ficamos assim, duas pessoas que eram estranhas de muitas maneiras, mas agora ligadas por algo que ambos não esperávamos. Eu penso nos riscos. A confiança de Jacob é como um galho frágil, pesando sobre nós. Um mundo lá fora que nunca entenderia. Oh, medo. Quando o batimento cardíaco dele é constante ao meu lado, o medo lentamente se afrouxa. Pela primeira vez em muito tempo, sinto que sou vista. Não como uma impostora, não como alguém que se esconde, mas como uma pessoa permitida a viver sua verdadeira essência. Não como alguém que se esconde, mas como uma pessoa permitida a viver sua verdadeira essência. Nós vamos... Cuide-se, eu digo finalmente, recuando o suficiente para olhar em seus olhos. Seu olhar me fixa com uma determinação inabalável. Eu sei, mas há coisas que valem a pena arriscar. Eu procuro em seu rosto um sinal de dúvida. Não há nenhum, apenas determinação. E uma esperança silenciosa vinda de um homem que achou que a esperança havia servá-le abandonado. Eu aceno lentamente com a cabeça, então não fecho a porta. O sorriso dele, suave, mas verdadeiro, alisa as rugas em seu rosto. Ele beija minha testa, permanecendo ali, como se estivesse reafirmando uma promessa que ambos ainda não dissemos completamente. O fogo se reacende, desta vez maior, me fazendo voltar à realidade de que o mundo não parou só porque nós paramos. Jacob voltará. A vida vai só inundar com todas as suas perguntas e perigos. Mas agora, neste momento frágil, fugaz, eu me permito confiar. Nós estamos sentados juntos em silêncio, mãos a boda entrelaçadas, enquanto a escuridão do lado de fora das paredes da cabana se estende mais. E embora o medo ainda persista em um canto da minha mente, ele foi ofuscado por algo que eu não esperava encontrar aqui. A capacidade de cura e a esperança audaciosa de que o amor, complicado, proibido, inegável, me encontrou onde eu menos que não disse que eu menos esperava. Na manhã seguinte, o caminho de volta para a floresta tinha uma sensação estranha. Por fora, nada havia mudado. Nós carregávamos mochilas, rifles e um térmico com café quente. Nossos sapatos afundavam na terra macia, em um ritmo como antes. Jacob caminhava à frente, cantarolando uma melodia enquanto observava as árvores, procurando por qualquer sinal de movimento. Para ele, era mais um dia na floresta tranquila. Uma nova oportunidade para observar os cervos e testar sua paciência.
Mas para mim, tudo havia mudado. O peso do que aconteceu na cabana pressionava meu peito como uma camada de roupa que eu não conseguia tirar. Uma sensação de culpa, excitação fervia em mim a cada passo. Eu nunca me senti tão viva, tão desejada, tão cuidada como quando estava nos braços de Daniel. Mas, a cada vez que olhava para as costas largas e firmes de Jacob, a poucos passos de distância, meu estômago se apertava de medo. Ele não fazia ideia do que havia acontecido enquanto ele cortava lenha. Não sabia que o mundo que ele achava seguro e normal havia sido silenciosamente reescrito atrás dele. Eu cruzei o olhar com Daniel uma vez quando paramos para checar uma área. O olhar dele também estava pesado como o meu, cheio de compreensão e promessas. Ele balançou a cabeça suavemente como um pedido por paciência. E eu assenti, embora a sensação de aperto no meu peito estivesse aumentando. Naquele dia à tarde, Jacob desceu até o riacho para encher a garrafa, deixando-me com ele, seu pai, perto das brasas fumegantes que restavam da fogueira. O silêncio entre nós era pesado. Eu podia sentir as palavras entaladas na minha garganta, ansiosas para serem ditas. Não posso esconder isso dele para sempre. Eu finalmente disse, a voz baixa. Daniel olhou em direção às árvores onde Jacob havia desaparecido, e então olhou para mim. O queixo dele estava apertado antes dele falar. Eu sei, mas se contarmos a ele no meio dessa viagem, tudo pode desmoronar. Precisamos de tempo. Tempo para ter certeza sobre isso, antes de corrermos o risco de perdê-lo. O que ele diz faz sentido, mas isso não alivia a inquietação dentro de mim. Ele é meu melhor amigo. Ele confia em mim. E se ele sentir que isso é uma traição? Daniel suspirou, cobrindo o rosto com a mão. Pode ser, mas esconder não significa que estamos traindo ele. Significa que estamos protegendo ele até encontrarmos a maneira certa. Você entende a diferença? Eu quero acreditar que paciência é bondade, mas meu coração acelera ao pensar na expressão de Jacob se ele descobrir a verdade por conta própria. O segredo. Imaginei o rosto de Jacob se ele descobrisse a verdade por conta própria. O segredo. Tem um jeito de arruinar a confiança, e Jacob merecia ser tratado melhor que isso. Eu ainda engoli minha objeção. Tá bom, eu disse baixinho. Agora sim. Um leve alívio passou por mim. O olhar de Daniel, mas sua mão passou por mim. Um toque tão sutil que poderia ser confundido como acidental, mas não era. Era a forma como ele me lembrava que, mesmo no silêncio, a conexão entre nós ainda era real. Os dias seguintes se tornaram uma mistura estranha entre a rotina do dia a dia e a tortura silenciosa. Nós acordávamos cedo, seguindo as pegadas dos veados, sentando em silêncio sob a copa das árvores. Jacob era a caçada que ele havia prometido a mim. As lições sobre paciência, sobre como ler a linguagem da floresta, sobre respirar tão suavemente que até o vento não notasse. Ele se orgulhava em me ensinar, e eu me esforçava ao máximo para aprender, embora minha mente estivesse sempre divagando. Cada vez que eu me inclinava ao seu lado para examinar uma, eu com pista no chão. Eu me perguntava o que ele pensaria se soubesse das coisas que eu e o pai dele compartilhávamos. Cada vez que voltávamos para a cabana e víamos Daniel tirando o casaco ou passando a mão pelo cabelo, o calor subia no meu peito e foi zero no... A vergonha rapidamente se seguia. A sensação de culpa não era constante.
Ela vinha em ondas. Às vezes eu ria com Jacob ao redor da fogueira e me sentia quase normal de novo. Como se o segredo não estivesse corroendo um buraco dentro de mim. Mas à noite, deitado na cama estreita, quando a escuridão se aproximava, eu lembrava de cada toque, sussurro, cada momento de entrega. E nesses momentos, a sensação de culpa se misturava com algo mais. Uma noite, depois que Jacob foi dormir cedo, eu me vi sentada no alpendre, observando as estrelas brilhando no topo das árvores. Daniel, silenciosamente, se sentou ao meu lado. Nós ficamos em silêncio por um longo tempo. A floresta estava viva com os sons da noite, o canto dos grilos, o farfalhar das pequenas criaturas na vegetação, e de vez em quando o chamado de uma coruja vindo do fundo da escuridão. Finalmente, eu quebrei o silêncio. Eu não sabia o que isso significava. Daniel se recostou para trás, seu rosto na sombra, mas seus olhos refletiam uma luz suave. Isso significava que ambos encontrávamos algo que não esperávamos, algo de que precisávamos. Eu balancei a cabeça. Mas era amor ou apenas solidão? Ele mesmo disse: "Estou vazio desde que me divorciei." Talvez eu esteja apenas preenchendo um vazio. A resposta dele era monótona. Você acha que eu arriscaria a confiança de meu filho, a minha própria paz, por algo tão superficial? Não. É mais do que a solidão. É a sensação que eu tenho quando você entra em uma sala, a sensação que eu tenho ao te olhar e lembrar que ainda tenho um coração que pode bater mais rápido. As palavras dele penetraram em mim, pesadas e quentes, e no silêncio que se seguiu, eu percebi algo que nunca tive coragem de nomear. Eu queria amor. Mas não. Desse tipo que arde rápido e se apaga. Eu queria um tipo de cura. Um tipo estável. E o que mais me assusta é que com Daniel eu me sinto próximo disso mais do que nunca. Naquela noite, enquanto eu deitava acordado ouvindo o suave ronco de Jacob vindo do quarto ao lado, eu repetia aquela palavra: cabeça. Cura. De repente percebi que a cura nem sempre é limpa ou simples. Às vezes, ela aparece de formas inesperadas nos momentos mais inconvenientes. Às vezes parece como um homem que é o dobro da minha idade sentado em frente a mim na penumbra, admitindo que ele estava quebrado e, de alguma forma, sem querer, eu o fiz sentir-se inteiro novamente. E eu passei muito tempo me dizendo que estava bem, que eu não precisava ser escolhido, que eu poderia sobreviver sem que ninguém visse minha verdadeira essência. Mas a verdade é que eu ansiava por isso. Ansiava por alguém que precisasse de mim. Ansiava pela segurança de alguém forte o suficiente para me abraçar, suave o suficiente para me deixar descansar. A segurança de alguém forte o suficiente para me abraçar, suave o suficiente para me deixar descansar. Nos braços dele, eu encontrei um vislumbre desse sentimento. A culpa ainda estava lá. Sim, afiada e persistente. Mas escondido dentro dela, havia algo inegável. A sensação de que talvez, só talvez, este seja o começo do amor, da cura que eu procurei sem perceber. Quando a chama lareira se apagou e a noite envolveu a cabana, eu fechei os olhos e sussurrei na escuridão: "Não me deixe me arrepender." A floresta não respondeu. Mas em algum lugar no silêncio, eu senti uma chama de esperança surgir. Frágil, perigosa e impossível de ignorar. A decisão não veio fácil. Por muitos dias, nós lidamos com isso. Daniel implorou por paciência. Eu implorei por aquele silêncio como uma traição. O segredo se tornou pesado demais, pesando em cada olhar,
cada risada compartilhada com Jacob. Isso era injusto com ele, e injusto conosco. Então, numa noite, quando o sol se punha e tingia o espaço vazio com a luz dourada, Eu disse a Daniel que não podia aguentar mais. Desta vez ele não contestou. Ele apenas assentiu, cerrando os dentes e disse: Então vamos falar com ele juntos. Meu peito aperto ao ouvir a palavra juntos. Isso soou como união, como a coragem que eu tomei emprestada dele. Mas ao mesmo tempo, isso me aterrorizou porque se Jacob não puder aceitar isso, se ele se afastar, então, juntos, pode ser tudo o que Daniel e eu temos, e isso custará a única amizade que eu já senti como um lar. Nós encontramos Jacob ao redor da fogueira fora da cabana. Ele já tinha empilhado a lenha e agora estava sentado curvado em um tronco, afiando uma faca com cortes rítmicos. As faíscas brilhavam fracas na tordo, o fogo dentro de mim, esperando por mais energia. A floresta escureceu quando no versal. As sombras se aproximaram, como se a noite estivesse inclinada para ouvir. Daniel ficou ao meu lado, momento, firme como uma árvore. Então limpou a garganta. Jacob, ele disse, sua voz calma, mas mais baixa que o normal. Precisamos conversar. Jacob olhou para cima, com as sobrancelhas levantadas. Parece sério. O olhar dele percorria entre nós, a curiosidade passando brevemente. O que está acontecendo? O silêncio que se seguiu era como um abismo. Minha boca estava seca. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que ambos podiam ouvir. Daniel assentiu levemente para mim, como que querendo dizer: você não está sozinho. Eu respirei, tremendo ao expirar. Há algo que eu preciso te contar. Nós dois precisamos. Jacob lentamente colocou a faca para baixo, seu rosto agora com uma expressão diferente. Ele se inclinou para a frente, com o cotovelo apoiado no joelho. Ok, estou ouvindo. O fogo crepitava, a floresta sussurrava ao nosso redor. E então a verdade veio à tona. Sem grandiosidade, enfeites, apenas crua e hesitante. Eu contei a ele sobre o silêncio que se formou entre o pai dele e eu. As confissões na floresta, como eu me via sendo percebido e desejado de uma maneira que eu não esperava. Eu confessei que eu não planejava isso. Nem sabia como impedir uma vez que começou. A voz de Daniel misturou-se com a minha, calma mas suave. Ele admitiu a solidão, seus erros, e como me ver abriu algo dentro dele, que ele achava que estava selado para sempre. Eu sei que isso é a última coisa que você esperava de mim, ele disse, olhando fixamente para o filho. E eu não arriscaria dizer isso se não fosse a verdade. À medida que nossas vozes diminuíam, o silêncio se tornava insuportável. Jacob apenas ficou sentado, olhando fixamente para o fogo. Meu estômago se apertava de medo. Eu esperava por raiva, por traição, pela voz dele rasgando a noite com fúria. Em vez disso, ele respirou, longou e balançou a cabeça com uma expressão de incredulidade. Eu sei que algo está acontecendo. Essas palavras me feriram mais do que se ele tivesse gritado. Você sabe. Não, com certeza, Jacob disse, olhando para mim em vez de para o pai. Mas eu sinto isso. A maneira como vocês se olham. O silêncio entre vocês não é normal. No começo, eu não queria acreditar. Pensei que estava apenas imaginando. Mas talvez não. Não. Minha garganta se apertou. Jacob, eu sinto muito. Nunca quis te machucar. Você é meu melhor amigo. Eu levantei a mão, me interrompendo. Não. Sinto muito, como se você tivesse cometido um crime.
Não sou cego e não sou uma criança de 12 anos. Eu gostaria de saber que meu pai e meu melhor amigo estavam secretamente me observando, não é? Não, é muito doloroso. Mas ele parou, esfregando o polegar na palma da mão, procurando as palavras. Eu também percebi que vocês parecem mais brilhantes quando estão juntos. E pai, eu não vi você sorrir assim em muitos anos. O rosto de Daniel estava tenso por estar tanto envergonhado quanto orgulhoso. Meu filho, Jacob interrompeu suavemente. Eu não estou dizendo que isso é fácil. Não é. Para ser sincero, é realmente estranho. Mas se isso é real, se não é apenas uma fase passageira, talvez eu deva parar. Pensar nisso como uma traição. E começar a ver isso como uma surpresa. A tensão dentro de mim, de repente, desapareceu. Como uma corda esticada que finalmente se rompe. O olhar de Jacob suavizou de uma maneira que me fez lembrar do menino que conheci muitos anos atrás. Meu irmão, de todas as maneiras que importam. E se o que eu preciso agora é sua aceitação, então ele encontrará uma maneira de retribuir. A chama crepitava entre nós, e pela primeira vez em muitos dias, eu pude respirar fundo. Depois, quando os três de nós estavam em silêncio, Jacob se levantou e se espreguiçou. Vou dormir cedo, ele disse, com um tom calmo. Eu também. Vá devagar. Eu peguei. Um momento de silêncio intencional. Uma leve curva nos cantos de sua boca. Não era zombaria nem amargura. Era permissão. O olhar de Daniel seguiu seu filho até que a porta da cabine se fechou atrás dele. Então ele olhou para mim e pela primeira vez o medo espaço. Eu sussurrei, ainda atordoado. Ele nos abençoou, disse Daniel com a voz rouca. À sua maneira, alívio inundou meu ser como um fluxo de água fresca, lavando a pior culpa que eu carregava. Nossa amizade não estava quebrada. O amor não destruiu a confiança. Ele desafiou todas as adversidades para cultivá-la. Eu me recostei no ombro de Daniel, sentindo seus braços me envolverem. O ar fresco da noite, o calor da fogueira. E pela primeira vez desde que tudo começou, eu acreditava que poderíamos construir algo real. Pode não ser fácil. Pode ser que as pessoas não compreendam. Mas nós não estávamos mais fugindo. E isso fez toda a diferença. Quando finalmente fui dormir naquela noite, eu sussurrei na escuridão uma verdade que não era mais perigosa, mas libertadora. Eu fui escolhido. E eu escolhi de volta. As pessoas mais importantes ainda estavam ao meu lado. E nas frágeis impossibilidades, eu mergulhei em um sono, sabendo que o amor tinha permissão para florescer aqui. Era estranho como uma impossibilidade poderia rapidamente se tornar algo normal assim. Semanas se passaram. Já se passou desde aquela noite ao redor da fogueira, e o ar ao nosso redor se estabilizou em um novo ritmo. Diferente, sim, mas não quebrado. Jacob nunca mais mencionou isso novamente. Pelo menos não diretamente. De vez em quando, ele nos provocava com um olhar, ou com a sua súbita ausência. Mas ele não parecia ter nenhuma amargura. Se havia, ele parecia aliviado. Talvez porque ele viu seu pai se recuperar, ou talvez porque ele confiasse em mim o suficiente para saber que eu não faria nada, por impulso. E Daniel, ele também havia mudado, não na forma como ele se mostrava externamente. Ele ainda se movia com um propósito silencioso, ainda falava com sua voz profunda, ainda tinha peso mesmo no silêncio. Mas por dentro, ele parecia mais leve.
Seu riso vinha mais facilmente. E às vezes, quando ele me olhava, eu via uma ternura nunca antes vista. Um homem que passou muitos anos de solidão, finalmente revivido. Para mim, essa mudança era mais silenciosa, mas mais profunda. Durante tanto tempo, eu vivi com uma dor indescritível, um desejo de ser necessário, de pertencer. Agora, eu me vejo acordando toda manhã com uma percepção simples e surpreendente de que sou visto. Sou cuidado, não pelo que eu posso oferecer ou pela máscara que uso, mas simplesmente por eu ser eu mesmo. Há uma paz nessa percepção que eu nunca pensei que poderia existir. A casa de madeira se tornou o lugar onde calculamos e nos renovamos. Nos finais de semana, eu voltava. Com Jacob e Daniel, os três nos encaixávamos em um padrão fácil. Durante o dia, Jacob e eu ainda brincávamos como irmãos, discutindo qual caminho seguir, ou quem acendia o fogo melhor. À noite, quando a escuridão da floresta se aprofundava e ficava silenciosa, às vezes Daniel estendia a mão para mim debaixo da mesa, seu polegar tocando minha mão como uma promessa. Agora, o segredo já não existia mais, e só isso tornava cada toque mais brilhante, mais livre. Jacob sabia. Ele não hesitou ao ver isso. Ele não desviou o olhar. Sua aceitação silenciosa foi um presente que eu nunca consideraria como garantido. Claro, ainda havia dúvidas. Perguntas sobre o que as pessoas fora dessa floresta diriam se soubessem. Mas aqui neste lugar, longe do mundo, o amor é simples, verdadeiro. Uma noite, perto do final do verão, nós três nos sentamos juntos ao redor da fogueira na borda da floresta. O fogo lambia o céu. As faíscas dançavam na escuridão. A floresta se estendia ao nosso redor, como uma grande catedral. Os ramos se erguiam altos e a escuridão se movia ritmo do fogo. Jacob se recostava em um tronco, sua faca ocupada descascando um pedaço. Madeira pequena se transformando em algo sem forma, mas sólido. Ele parecia calmo, satisfeito com o ritmo do momento. Daniel estava sentado ao meu lado no chão, seu braço quente e seguro em meu ombro. Seu peso parecia me ancorar, firme, como um lembrete de que, por mais instável que a vida seja, ainda há algo em que posso acreditar. Durante um bom tempo, nenhum de nós disse uma palavra. O fogo crepitava, uma coruja piava de longe na floresta, e a noite caía ao nosso redor. Finalmente, de dentro da floresta, a noite caía ao nosso redor. Finalmente, Jacob quebrou o silêncio. Vocês sabem, ele disse, olhando para nós com um sorriso suave. Nunca pensei que seria o terceiro em minha própria caçada. Eu fiquei paralisado por meio segundo, sem saber se ele estava brincando ou falando sério. Então, seu sorriso se alargou ainda mais e Daniel soltou uma risada rara. O som ecoou na noite, quente e cheio de vida, sem nenhuma cautela. O olhar de Jacob se suavizou. Mas eu estava realmente falando sério quando disse: eu não odeio isso. Ambos estavam mais felizes. E se os dois estão felizes, eu também estou. Meu coração se apertou. A gratidão subiu como uma maré. Obrigado, eu disse baixinho. Eu não... A gratidão subiu como uma maré. Obrigado, eu disse baixinho. Eu não sei o que faríamos se você... Ele deu de ombros, interrompendo-me. Você não deve nada a mim. Não me faça ouvir vocês dois sempre tão melosos assim. Naquele momento, todos nós rimos. Um tipo de riso que poderia levantar coisas pesadas do ar. E naquele instante percebi a verdade. O amor não precisa quebrar tudo. Pode conectá-los de maneiras que você nunca imaginou. Então, quando o fogo começou a diminuir e a floresta mergulhou
Em um silêncio profundo, eu me inclinei em direção a Daniel, seu braço ainda me envolvendo. Sua presença era tão sólida, inabalável. Pela primeira vez na vida, eu não me sentia ansioso. Eu não estava buscando. Eu não me perguntando se eu era bom o suficiente. Eu só estava aqui. Eu pensei sobre o começo, sobre a vergonha da toalha no corredor, sobre a tensão no terreno vazio, a jornada que fizemos desde então. Como algo que antes parecia impensável se tornou algo inegável. Eu vim aqui apenas para caçar. Eu sussurrei para mim mesmo, os olhos fixos nas brasas ardentes. Mas eu saí com um lugar onde finalmente eu pertenço. Daniel apertou meu ombro como se ele tivesse me ouvido falar. Jacob. Olhou para cima do fogo, sorrindo fracamente à luz tremeluzente. E, pela primeira vez, eu acreditei que talvez o mundo, mesmo com todas as suas regras e julgamento dele, ainda pode haver espaço para um amor assim. E agora, quando eu compartilho essa história, eu quero perguntar a vocês, porque a história não termina quando a narrativa termina. Elas vivem no coração daqueles que as escutam. Se você estivesse no meu lugar, o que faria? Você seguiria seu coração? Mesmo que isso significasse se apaixonar pelo seu amigo.